Doutor Sérgio, qual que é o papel da escolaridade na doença de Alzheimer? E os jogos? Douglas, o perfil de escolaridade é muito importante na doença de Alzheimer. Sabe-se que indivíduos com baixa escolaridade têm maior risco de ter a doença de Alzheimer em função de ter mais chance de ter a demência ou o declínio, que é o aspecto da doença visível ao clínico. O indivíduo que tem alta escolaridade tem um efeito oposto. Então você vê muitas vezes pessoas com alta escolaridade que têm a doença, mas tem um declínio não muito percebido, principalmente na fase inicial da doença. O que ocorre muitas vezes é que a amnésia, a perda de memória de fixação, que é a memória para fatos recentes, que é a característica principal da fase clínica da demência inicial, pode não ocorrer em indivíduos com alta escolaridade. Então você pode ter a sensação que o indivíduo teve a demência com alta escolaridade fulminante. O que ocorreu foi que o indivíduo com alta escolaridade tem uma proteção contra as perdas de memória. Ele tem a capacidade de elaborar outras formas de solução desses problemas do dia a dia de memória. Com relação aos jogos e o que se utiliza para lidar com problemas de memória na doença de Alzheimer, depende da escolaridade do indivíduo. O que a gente vê e jogos muito simples, como por exemplo palavras cruzadas, jogos de X, jogos da velha e tal. Esses jogos eles têm um pouco impacto em termos de cognição no indivíduo. O que a gente deve fazer é avaliar o indivíduo quanto à escolaridade e saber qual seria a melhor forma de exercitar a cognição desse indivíduo para chegar ao máximo do limite dele. Um desafio, uma atividade que desafiasse a cognição basal desse indivíduo. Portanto, se eu pego um indivíduo que tem uma escolaridade elevada, está com um quadro inicial de Alzheimer, ao invés de fazer palavras cruzadas, eu sugeriria a ele ler textos ou aprender idioma, ou tentar ler textos num idioma diferente, que ele até tenha contato. Isso seria uma forma muito interessante. Outra forma também de trabalhar essa questão, ao invés dos jogos, nós podemos também estimular o indivíduo a fazer resumos de textos, escrevendo os textos, e textos cada vez mais desafiadores em termos de conhecimento daquele indivíduo, perfil daquele indivíduo. Jogos como xadrez, gamão, são jogos interessantes porque são jogos que levam em conta a estratégia, a atenção e a memória. Então esses jogos são muito mais interessantes do que jogos que são mais simples do ponto de vista conceitual, exigem menos habilidades cognitivas mais complexas.